Boa noite, minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada uma de nós. É uma alegria voltar a essa igreja. Depois de pouco tempo, estive aqui com meu esposo e os filhinhos menores no congresso de família. E agora com a oportunidade de falar às mulheres da igreja, certamente muitas também visitando de outras igrejas da região. Que o Senhor abençoe esse tempo aqui entre nós, que sejamos encorajadas, desafiadas, e o Senhor de fato nos visite, nos encontre, e nós saiamos daqui convictas daquilo que Ele nos falou e prontas a colocar em prática aquilo que Ele requer de nós. Minhas irmãs, eu trago um abraço da SAF, da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, do meu esposo que estaria aqui comigo, mas infelizmente tinha um outro compromisso em Mossoró, e também dos meus filhos que ficaram em Recife. Irmãs, eu não sei se todas acompanharam, mas nos últimos dias, a Igreja Visível do Senhor, ela perdeu grandes homens de Deus. O primeiro deles, o pastor John MacArthur, de mais de 80 anos, que pastoreou a mesma igreja por mais de 50 anos e que levou milhões de pessoas ao redor do mundo a um maior aprofundamento nas Escrituras, um maior zelo pela palavra de Deus, foi chamado. E pouco depois, Charlie Kirk, que era um jovem de 32 anos nos Estados Unidos, foi assassinado como um mártir. Ele defendia a sua fé, ele debatia com jovens e ele expressava muito claramente todas as suas opiniões com base na palavra de Deus, e isso levantou uma grande oposição ao nome dele a ponto de terem matado. E mais recentemente, o pastor Voddie Baucham, que era um apologeta, um escritor, um pastor que atuou muito fortemente na área da família, e ele falava muito sobre a importância dos pais entenderem seu papel no discipulado dos filhos. Este servo de Deus de 56 anos foi chamado às Mansões Celestiais na semana passada. E algo em comum que esses homens tinham, além da coragem, da perseverança e da intrepidez para anunciarem a palavra do Senhor com ousadia nos seus ministérios diferentes, além de já gozarem do descanso do Senhor, eles tinham em comum uma compreensão muito clara de que esse mundo que nós vivemos não é um parque de diversões. Na verdade, é uma zona de guerra. Essa convicção levou esses servos de Deus a agirem de determinada maneira, a gastarem os seus dias, os seus anos de determinada maneira. Essa é uma realidade, o fato de que nós não vivemos num parque de diversões ou num mar de rosas, nem mesmo depois que o Senhor Jesus nos salvou. Nós precisamos meditar sobre isso. Quando o Senhor Jesus abriu os nossos olhos espirituais, Ele nos capacitou a enxergar a verdade. Aquilo que era escamas caíram dos nossos olhos e agora nós vemos o mundo como ele é, com as cores que ele tem. Quando nós estávamos mortas nos nossos delitos e pecados, nós seguimos o fluxo. Nós íamos com a correnteza e hoje nós nadamos contra a correnteza do mundo e dos nossos próprios desejos. Nós fazíamos o que achávamos melhor, o que nos daria mais prazer, e agora cada dia nós lutamos contra as inclinações da nossa carne para não fazermos aquilo que queremos e sim o que o Senhor quer. O inimigo de Deus agora é nosso inimigo. Antes nós estávamos escravizadas, fazíamos a vontade dele, mas agora nós servimos a outro Senhor. E como Paulo escreveu aos Coríntios, nós não ignoramos os desígnios de Satanás, do inimigo do Senhor. Ele veio para roubar, matar e destruir. E hoje ele está lançando seus dardos inflamados. Ele anda em nosso derredor como um leão, procurando a quem tragar. Mais do que conhecermos os desígnios do adversário, e nós precisamos conhecer os desígnios de Deus. Até porque esses são os únicos que nunca podem ser frustrados. Qual é a vontade de Deus expressa na sua palavra? Como é que a nossa vida se entrelaça no seu plano perfeito? O Senhor está desenrolando o plano de salvação. Desde a criação, a queda, a promessa do Redentor, toda a história do povo de Deus, o Israel do Antigo Testamento, a vinda de Cristo, a igreja neotestamentária e até os dias de hoje, o Senhor está desenrolando esse plano de salvação que envolve chamar de toda língua, tribo, raça, nação,
um povo para ser exclusivamente seu, um reino de sacerdotes que reinará com ele sobre a terra eternamente. E eu e você fazemos parte desse povo eleito. Como nós cantamos, vamos ouvir o nosso nome sendo chamado. Escolhidas, eleitas, chamadas, esse povo está sendo santificado para ser finalmente glorificado. Essa vitória contra o pecado, contra a morte, já foi conquistada para cada um de nós quando Cristo morreu, ressuscitou e assentou ao lado do Pai a sua mão direita. E o que ele fez quando ele chegou lá? Ele enviou o mesmo poder que o ressuscitou dos mortos para nos habilitar e nos capacitar a viver essa nova vida em Cristo. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, o Santo Espírito de Deus, para que a igreja do Senhor caminhasse triunfantemente, cumprindo o chamado do Senhor de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Romanos 8:37, Paulo declara que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E isso em face de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, nudez, de perigo e de espada. E até da própria morte. E Paulo encerra essa carta aos Romanos lá no capítulo 15, no verso 30. Paulo encerra essa carta pedindo aos crentes em Roma que lutem juntamente com ele nas orações a Deus em seu favor. O apóstolo Paulo pede, ele carece das orações, que os crentes lutem com ele em oração. Donald Whitney escreveu um livro clássico chamado Disciplinas Espirituais. Ele disse que abandonar a oração é, na melhor das hipóteses, lutar com nossos próprios recursos e, na pior, é perder interesse pela batalha. Se você não ora, minha irmã, você está confiando nos seus próprios recursos para lutar essa guerra da vida cristã. Se você não ora, no mínimo você perdeu interesse pela batalha e você está enganada pelo adversário de que esse mundo é um parque de diversões. Paulo escreveu que a vitória é certa e ela é, mas ela é certa para aqueles que lutam a batalha. Você está engajada nessa batalha? Você consegue perceber a importância da oração na batalha pela sua própria alma, pela sua própria firmeza, pela sua própria santidade? Enquanto o reino de Deus não for visível a nós, nós vamos continuar lidando com a presença do pecado. Primeiro no nosso próprio coração. Nós vamos continuar lidando com as consequências do pecado. Vamos continuar lidando com conflitos. Enquanto o inimigo de Deus e o seu exército não forem lançados no lago de fogo e enxofre, ele vai tentar até os próprios eleitos. Ele vai buscar enganar aqueles que estão nos bancos das igrejas, cantando e professando Jesus como Senhor. Enquanto não chegar ao fim da história, a nossa própria história e a história da humanidade, como nós conhecemos, até a vinda do Senhor, nós ainda teremos muitas lutas pela frente. O sistema do mundo é completamente oposto ao nosso Deus, é um sistema corrompido. Mas além do sistema corrompido, nós lidamos diariamente com um mal muito mais próximo, que é aquele que está no nosso coração. E esse mal precisa ser extirpado para que a luz de Deus possa brilhar mais e mais através de nós. Além do mal no nosso coração, existem muitas almas cativas que não têm a liberdade em Cristo que nós experimentamos, que necessitam ouvir da salvação em Jesus, precisam ser libertas das trevas. E nós precisamos nos fortalecer para essa batalha em oração. Nos engajarmos nesse processo de santificação para sermos instrumentos de Deus. E de pregação é evidência de que nós fazemos parte do time vitorioso. Como você sabe que você faz parte do time vitorioso? Quais são os frutos que a sua vida está evidenciando? Essa luta contra o pecado? Esse desejo de ver mais e mais pessoas rendidas aos pés do Senhor? Mesmo o apóstolo Paulo sabia que ele não tinha como ser vitorioso sem oração. Mesmo aquele que foi conhecido como o missionário entre os gentios, o apóstolo dos apóstolos, o que mais trabalhou
aquele que dedicou a sua vida e que sofreu muitas consequências danosas pela sua fidelidade, ele carecia de oração. E você ousa fazer alguma coisa para o Senhor sem oração? Ou sem pedir que orem por você? Para vir para cá eu convoquei bem umas 10 amigas. Ora por mim, estou indo a Garanhuns falar da palavra do Senhor. Por favor, não esqueça de orar por mim, porque sem Ele nada podemos fazer. Paulo escreveu uma das mais belas cartas dele aos Efésios. E na conclusão dessa carta, ele traz um grave alerta à igreja sobre o grande conflito cósmico que acontece nas regiões celestiais e nas quais nós fomos inseridas. E mais uma vez, ele pede as orações dos santos em seu favor. Ele faz isso lá no capítulo 6 de Efésios. Eu vou pedir que você abra a palavra de Deus em Efésios. Nós vamos chegar ao capítulo 6 já. Mas é interessante que Paulo tenha deixado esse assunto no final da carta. Depois que ele passou os outros capítulos explanando a suprema riqueza da graça de Deus em Cristo, que escolheu e que salvou, de nos assegurar de quem nós somos em Cristo e de toda a provisão que o Senhor já fez para o nosso crescimento em fé. No capítulo 1, Paulo começa apresentando a obra gloriosa da Trindade na salvação dos crentes. E que não aconteceu por nada que o Senhor tenha visto em mim ou em você. Porque estávamos mortas. Não aconteceu por vontade humana. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas pela graça. O capítulo 2 vai dizer isso. E agora, sentadas nas regiões celestiais em Cristo, como diz o capítulo do verso 6, nós temos acesso ao Pai por meio do Espírito. No capítulo 2, no verso 18. Você já imaginou ter acesso direto ao presidente Donald Trump? Ou ao rei da Inglaterra? Você ia se sentir muito prestigiada, não é verdade? De conseguir uma audiência com a governadora do estado de Pernambuco. Certamente você ia vestir a sua melhor roupa. Ia querer causar uma boa impressão. Mas nós temos acesso ao Pai, que é o Deus soberano sobre o qual nós cantamos, por meio do Espírito. O Senhor Jesus conquistou para nós o sermos parte da sua família. Deus, o Criador, é o nosso Pai. O Senhor, o nosso irmão mais velho. Fazemos parte da família de Deus. O capítulo 2, verso 19 diz: e estamos sendo edificados para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida do mundo. Nós lemos isso no capítulo 3, no verso 10. Paulo se maravilha tanto com essa realidade que ele começa a orar no meio da sua carta. Você já fez isso? Já escreveu uma carta e no meio da carta você começa a orar, um WhatsApp, e você começa a glorificar a Deus pelo que Ele fez? Paulo começa a interceder pelos Efésios ali, no capítulo 3, no verso 16, e ele ora para que aqueles crentes fossem fortalecidos com poder. Ele ora para que os crentes conheçam o amor de Cristo e sejam tomados pela plenitude de Deus. E depois de dizer tudo isso, explanar toda essa doutrina maravilhosa, Paulo roga para que eles vivam de modo digno do evangelho a que eles foram chamados, da vocação a que eles foram chamados, que eles se revistam de Cristo e que eles se despojem de toda a obra da carne, tudo que não condiz com quem nós somos em Cristo. Nos despojarmos da mentira, nos despojarmos da avareza, nos despojarmos da sensualidade, tudo aquilo que não condiz com quem nós somos agora em Jesus. O capítulo 4 e capítulo 5 mostram que não conseguimos fazer isso sozinhas. Não conseguimos nos revestir, não conseguimos nos despojar sozinhas, precisamos umas das outras. O Senhor nos colocou no seu corpo e Ele derramou dons sobre nós, diferentes habilidades e capacidades, para que juntas pudéssemos nos edificar, para que o povo de Deus, servindo ao Senhor, exercendo os seus dons, beneficiasse os seus irmãos e todos pudéssemos chegar à estatura de varão perfeito. No capítulo 5, Paulo nos chama a nos enchermos do Espírito. E esse enchimento do Espírito nos conduz a uma vida de louvor, a uma vida de gratidão e uma vida de submissão uns aos outros.
E Paulo começa, então, no capítulo 5, o tema da submissão. E no capítulo 5 e 6, ele aborda o lar cristão. Maridos e mulheres, pais e filhos, servos e senhores. E se encaminhando para o final da sua carta, já nas despedidas, ele vai conclamar os efésios a se fortalecerem no Senhor, porque eles estão em guerra contra forças poderosas. Essa guerra não é travada longe dessas questões que Paulo tinha tratado anteriormente. Essa guerra é travada nos casamentos, ou não? Essa guerra é travada nos relacionamentos de pais e filhos, no nosso trabalho, na nossa igreja. Essa tem sido a sua experiência? Vivenciamos ou não vivenciamos guerras que sabemos que são espirituais no nosso casamento? Experimentamos ou não experimentamos guerras com filhos que se afastam do caminho do Senhor, que se rebelam contra o Senhor, que fazem escolhas tolas? Enfrentamos essas guerras. O que nós vamos fazer hoje é considerarmos o fato de que a oração é a principal arma que o Espírito coloca em nossas mãos para lutarmos essa guerra. O Senhor está agindo de forma graciosa e de forma poderosa, mas Ele faz isso em resposta às orações do seu povo. Em Efésios 6, após convocar os crentes então a se revestirem do poder do Senhor, porque somos todos fracos até para ficarmos em pé. Eu me levantei ali para vir para cá, o joelho fraquejava. Somos fracos até para permanecermos em pé. É por isso que a palavra diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Nós precisamos de forças para ficarmos em pé e para nos engajarmos nesse conflito e tomarmos as armas que o Senhor nos deu. Paulo apresenta os instrumentos que Deus nos deu para resistirmos no dia mau. Quando é o dia mau, minha irmã? Por quantos dias maus você já passou? Talvez só esse ano você tenha vivido várias noites escuras da alma. Talvez ainda nesse dia você tenha experimentado angústia no seu coração. Angústias de morte, como o salmista fala. Quando é o dia mau? Nós não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. O que Paulo quer, o que Deus quer, é que estejamos preparadas, que estejamos revestidas. E nós chamamos essa sessão, que inicia no verso 10 do capítulo 6, de a armadura de Deus. Lembre-se de tudo que através de Paulo o Senhor já havia ensinado àquela igreja. Não era o objetivo de Paulo deixar os efésios amedrontados, deixar os efésios desencorajados, tendo consciência da nosso redor e dentro de nós. Mas Deus queria levar o seu povo à diligência. Deus queria levar o seu povo à vigilância. E vigilância é uma das disciplinas espirituais mais esquecidas dos nossos dias. Embora tão enfatizada pelo Senhor, Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Precisamos ser diligentes e vigilantes. O desejo do Senhor ao nos reunir aqui e a trazer esse texto não é nos desencorajar. Não é que saiamos daqui assustadas pensando que os demônios vão nos tragar. Longe disso. Sabemos o Deus a quem servimos. Sabemos que Ele é vitorioso, acima de toda potestade e de todo principado. Mas o Senhor quer nos fortalecer. Ele quer nos armar para vencermos, com a fé que Ele nos outorgou, o mundo. O nosso inimigo, ele é astuto, mas ele não pode resistir à verdade, ele não pode resistir à justiça, ao evangelho, à fé, à palavra e à oração. Nós estamos munidas da verdade, estamos vestidas com a couraça da justiça, justiça que é de outrem, justiça que é de Cristo. Nós vamos ler a parte final dessa sessão chamada A Armadura de Deus, que mostra como então nós devemos tomar e como nós devemos nos vestir dessa armadura e como nós devemos lutar essa batalha. Efésios 6, 18 a 20. Como devemos fazer isso? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso
vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos ler juntas o verso 18? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos fazer o que Paulo instruiu aos Efésios? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus bendito, Pai onipotente, na Tua presença estamos, Senhor, necessitadas, desejando nos fortalecer do Teu poder, Senhor, para vivermos a vida cristã de uma maneira que Te agrade. Não somos capazes, Senhor, por nós mesmas, de tomarmos, vestirmos a armadura, de vencermos, ó Deus, e permanecermos de pé no dia mau. Mas nós clamamos àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que, por misericórdia, o Senhor nos instrua nessa noite, na Tua palavra, e que possamos sair daqui convictas da Tua vontade e prontas, ó Deus, a responder afirmativamente ao Teu chamado e nos engajarmos nessa luta em oração. Em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, Paulo não está aqui pedindo para os Efésios fazerem algo que ele mesmo não fazia. Como eu já citei, no capítulo 3, ele ora pelos Efésios. No capítulo 1, ele já tinha orado pelos Efésios mais uma vez. Essa era a vida e esse era um peso que o apóstolo carregava. Quando ele fala das angústias que ele viveu no ministério, ele diz que pesa sobre ele a responsabilidade pelas igrejas. Ele trazia isso. E o que é que ele fazia com esse peso que o Senhor mesmo havia colocado sobre ele? Ele levava o fardo diante do Senhor em oração. Os Efésios deviam orar, e deviam orar como Paulo. Como Paulo orava? O pastor Alistair Begg, ele fez várias considerações a respeito de como Paulo orava no seu livro Ore Grande. E eu vou compartilhar algumas dessas pérolas que o pastor Alistair trouxe nesse livro. E ele começa dizendo que Paulo orava bem. Você já teve a experiência de orar com um novo convertido? De pedir para o novo convertido orar e ele se recusar porque ele diz assim, eu não sei orar? Já aconteceu? Já aconteceu de você se sentir envergonhada de fazer uma oração em público? Conta-se uma história que aconteceu na minha igreja, eu não sei se isso é verdade ou se é anedota, de um irmão que foi pedido para ele orar, enquanto todos fechavam os olhos e abaixavam a cabeça, ele, fugiu. Ele não teve coragem de orar. Na verdade, minhas irmãs, nós não sabemos orar. A própria palavra de Deus nos diz isso. Mas também diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E apesar de não sabermos orar bem, veja que graça. O Senhor Deus diz em sua palavra que a oração dos santos é o seu contentamento. E eu fico pensando em quantas bobagens eu já falei para Deus em oração. E ainda assim, Ele diz que as minhas orações, imperfeitas, egoístas, mundanas muitas vezes, materialistas, são o seu contentamento. Isso acontece em primeiro lugar porque elas são santificadas pelo Espírito Santo. Ele traduz o que está no nosso coração. Ele leva ao Pai e Ele traz a resposta do Senhor também em paz no nosso coração. Paulo orava bem. Ele orava bem porque ele era confiante em oração. Ele era comprometido, ele era ousado e ele era compassivo. Ele fez orações poderosas porque ele acreditava em coisas grandiosas, é o que Alistair Begg diz. Qual era o conteúdo das orações de Paulo? Existem várias delas ao longo das cartas no Novo Testamento. Essas orações são uma janela para a alma do apóstolo. Você já parou para pensar que as nossas orações são uma janela para a nossa alma? Elas expressam o que está no mais profundo do nosso coração. E talvez não a que você faz na frente da igreja, mas certamente a que você faz no seu quarto. Certamente a que você faz ajoelhada ao lado da sua cama. O puritano Robert Murray McCheyne, ele disse o seguinte: aquilo que um homem é de joelhos diante de Deus, isso ele é,
e nada mais. Aquilo que um homem é de joelhos diante de Deus, isso ele é e nada mais. Quem era Paulo de joelhos diante de Deus? Como é que as orações de Paulo refletiam as prioridades dele? O Alistair Begg repetiu a seguinte frase no seu livro: tudo o que importa pode ser apresentado a Deus, mas o que apresentamos a Deus nem sempre é o que mais importa. Eu vou repetir. Tudo o que importa pode ser apresentado a Deus, mas o que apresentamos a Deus nem sempre é o que mais importa. E eu avalio as minhas próprias orações à luz dessa palavra. Será que eu tenho levado ao Senhor o que mais importa? Se eu for medir em minutos e segundos os assuntos pelos quais eu oro, será que eu oro por coisas materiais, mais do que todas as outras coisas? Ou será que eu tenho algo muito maior em vista? Paulo queria que os efésios orassem, queria que suplicassem e queria que apresentassem o seu clamor diante do Senhor, mas apresentando o quê? Pedindo pelo quê? Suplicando pelo quê? Quando Paulo pede que orem por ele, ele não pede para ser liberto da prisão, ele não pede por sua saúde, por sua visão, ele não pede pela sua família, que não sabemos muito sobre ela. O que Paulo pede? Vocês perceberam? No fim do capítulo 6, ele pede para que os efésios orassem, para que ele pregasse com clareza e ousadia. Por que Paulo queria pregar com clareza e ousadia? Primeiro, porque ele queria ser fiel ao ministério que o Senhor havia confiado a ele. Segundo, porque ele amava as almas perdidas e ele queria que todos ouvissem falar acerca do poder do Senhor. Nós precisamos aprender a orar com o apóstolo, colocando as necessidades espirituais em primeiro plano, considerando a nossa própria miséria e a nossa própria incapacidade de vivermos a vida cristã por nós mesmas ou de fazermos qualquer coisa que seja útil para o nosso próximo, de fazermos qualquer coisa que sirva para a glória de Deus. Somos incapazes. No capítulo 6 de Mateus, Jesus fala que seus discípulos são homens de pequena fé. E por que eles são homens de pequena fé? E meu marido diz que eu sou mulher bully, mulher de pouca fé. Porque ele tem planos mirabolantes e quando ele diz, querida, vamos fazer isso, vai acontecer isso, ao invés de dizer amém, vamos em frente, eu digo para ele, tá vendo que isso não vai acontecer? Aí eu começo a rir das coisas que ele diz que vão acontecer, que ele vai fazer. E ele diz, tá vendo? Você foi que nem Sara, que riu quando o anjo falou que daqui a um ano ela estaria grávida. Ele chama várias coisas na nossa vida de Isaac, pela minha pouca fé. Mas aqueles discípulos foram chamados de homens de pouca fé por Jesus, porque eles andavam ansiosos com o que eles haveriam de comer, ou com o que eles haveriam de vestir. E o Senhor diz, observe os pássaros, observe os lírios. O Senhor cuida deles, das suas necessidades, quanto mais Ele não vai cuidar das necessidades de vocês. Não andem ansiosos com essas coisas, antes busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Cristo queria ensinar é que eles deveriam orar por coisas grandiosas. Eles deveriam se preocupar que o nome do Senhor fosse mais e mais magnificado. E, irmãs, nós já sabemos que essa é a vontade do Senhor. E quão maravilhoso é quando nós oramos segundo a sua vontade, porque quando fazemos isso, sabemos que recebemos aquilo pelo que pedimos. Os discípulos, então, pediram ao Senhor Jesus para que ensinassem eles a orar. Não é interessante que eles não tenham pedido que o Senhor Jesus ensinasse eles a pregar? Nem desse uma aula de como expulsar demônios? Mas eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Imagina como deveria ser. Nós temos algumas orações do Senhor registradas na palavra, mas imagina como devia ser acompanhar a vida de oração do Senhor. Primeiro que devia ser a coisa mais humilhante da face da terra. Ouvir o Senhor Jesus orar, apresentando uma dependência do Pai, sendo Ele Deus como Pai. E o Senhor Jesus ensinou, e Ele começou dizendo, Pai nosso, reconhecendo em primeiro lugar, que nós não estamos falando com uma força, não estamos falando com um poder, ou só com um soberano, nós estamos falando com o nosso Pai. Precisamos nos aproximar dEle com essa ousadia.
E não é porque você é boa, porque eu sou boa, mas é pela obra de Cristo que fomos feitos filhos do Deus Altíssimo. Pai nosso que estás nos céus, me dá um carro novo ou um apartamento maior. Cura as enfermidades, as minhas mazelas no corpo. Não. A primeira petição, santificado seja o teu nome. Nossa prioridade deve ser que o Senhor seja glorificado. Essa tem sido a prioridade da sua vida de oração? A segunda petição, venha o teu reino. Isso tem uma conotação dupla. A vinda do reino já é uma realidade para nós, mas ainda não é para muitos. Que ainda virá o reino de forma visível. Eu e você fomos transportadas para o reino do Filho do seu amor. Ao mesmo tempo, esse reino está aos poucos invadindo o nosso coração, não é verdade? A cada dia nós somos menos quem nós éramos e somos mais parecidas com o Senhor, porque o reino está tomando conta da nossa vida. Então precisamos orar, venha o teu reino, que mais e mais pessoas te conheçam e que finalmente o Senhor rasgue os céus e possamos ver com os nossos olhos o autor e consumador da nossa fé. Precisamos orar para que o reino das trevas seja completamente destruído. As nossas orações, irmãs, têm apressado a volta do Senhor? Nós temos considerado a necessidade dos perdidos mais do que temos considerado as nossas próprias necessidades. Note que o Senhor também nos motiva a apresentar as nossas necessidades materiais em oração. Ele ensinou a orarmos assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E como nós já dissemos, tudo que importa pode ser apresentado a Deus. Nós podemos apresentar a Deus a nossa necessidade de saúde. Nós podemos apresentar a Deus o nosso desejo de fazer uma viagem, de termos férias. Podemos apresentar diante de Deus o nosso desejo de dar uma educação melhor para os nossos filhos. Nós podemos apresentar todas essas coisas ao Senhor. Essas coisas importam. Mas elas não são as coisas que mais importam. Elas não podem ser a totalidade das nossas orações. Não podemos nos achegar a Deus com uma lista de desejos, como se Ele fosse o gênio da lâmpada ou um atendente no balcão de um self-service. Não podemos. Precisamos meditar e cogitar acerca daquilo que temos colocado diante do Senhor. Nós oramos por nossas necessidades, mas nós precisamos entender que orar é que é a nossa maior necessidade. Orar é a nossa maior necessidade. Os puritanos diziam que uma família sem oração é como uma casa sem fundamento e sem telhado, sujeita a todas as intempéries. A nossa maior necessidade é orar, desenvolver intimidade, esse relacionamento com o Senhor por meio da sua palavra e da oração. Se tem uma coisa que sempre foi associada, foi a meditação nas Escrituras e a oração. Não podemos meditar sem orar. E não podemos orar sem meditar. Essas coisas andam juntas. Precisamos orar a palavra de Deus. E só vamos fazer isso quando essa palavra habitar ricamente em nosso coração. O Senhor Jesus, Ele tinha grande necessidade de orar, como já disse. E se o Filho de Deus considerava que a sua maior necessidade era orar, por que eu posso considerar que orar é uma opção? Algo que eu posso fazer ou não? Todos os aspectos, minhas irmãs, da vida cristã dependem de oração. A nossa pregação, o nosso testemunho, a nossa vida como mulheres mais velhas na igreja que devem ensinar as mais jovens, a nossa vida como esposa, como mãe, como amiga, como conselheira, tudo isso depende de oração. Por que alguns crentes, eu sei que você conhece vários deles, têm tanto vigor espiritual, enquanto outros definham, enquanto outros são tão raquíticos? Spurgeon disse que como a lua influencia as marés, assim a oração influencia as marés da piedade. A oração influencia a nossa sensibilidade à voz do Espírito, a nossa prontidão em obedecê-lo, o nosso desejo de servi-lo.
a nossa compreensão de que a nossa vida não pertence a nós, mas pertence a Ele, e por isso deve ser gasta na obra dEle. Como Paulo disse, o viver para mim é Cristo. Isso significa que ele dedicava o melhor de si, dos seus anos, para a obra do Senhor, para nós orarmos bem, para sermos santas e úteis nas mãos do Senhor. Nós precisamos nos dedicar em aprender sobre a oração. E não importa, minhas irmãs, o quanto estudemos. Primeiro que aprendemos mais a orar orando do que estudando, mas precisamos estudar. Mas o fato é que a oração nunca vai deixar de ser um mistério para nós. Você consegue compreender a dinâmica da oração? Como é que Deus age em meio às nossas orações? Considere o seguinte: a nossa oração muda a vontade de Deus? Não muda. No entanto, Ele escolheu agir por meio das nossas orações. Quando Deus quer realizar algo no meio do seu povo, o que é que Ele faz? Ele nos convoca à oração. E eu vou contar uma experiência recente que eu tive com meu esposo. Ele estava voltando de Lajedo, ele veio pregar em Lajedo, e na volta ele sofreu um acidente bem ruim, que por pouco não ceifou a vida dele. Quando ele chegou em casa e contou o que havia acontecido, na hora me veio uma convicção. O Senhor levantou nesse momento pessoas para orar. E Ele vai mostrar quem foi. Ele podia não ter feito isso. Ele quis salvar, Ele quis livrar e Ele livrou. No dia seguinte, uma irmã da igreja disse: Paulo, o pastor Vitor chegou bem? E eu disse: chegou, minha irmã, graças a Deus, chegou. Teve um contratempo, teve uma batida, mas chegou. Ela disse o seguinte: Paulo, eu estava voltando da igreja com a minha família no carro. E me veio aquele desejo no coração. E aquela inquietação. Ora pelo pastor Vitor. Ele está voltando de viagem. Ora por ele. E aí ela pensou: quando eu chegar em casa, vou colocar as crianças na cama e vou orar. E o Espírito Santo a incomodou. Ore agora. Ore agora. E ela disse para a família, ela tem 2 filhos, uma menininha de 12 e um menininho de 8. Quem gostaria de orar pelo pastor Vitor? Ele está na estrada agora, voltando tarde da noite, cansado. E a filha dela disse: mamãe, eu quero orar. E ela começou a orar pedindo que o Senhor guardasse o carro, livrasse a vida do pastor Vitor. Naquela hora, era exatamente a hora que meu marido atropelou o jumento na estrada. E eu pensei: como o Senhor é gracioso. Ele queria dar àquela família uma experiência de oração. Ele queria nos fazer saber e lembrar que Ele levanta os seus santos em oração e intercessão pela nossa vida. Enquanto estamos indo e vindo, tem um servo do Senhor orando por nós. Aquilo fortaleceu a nossa fé. Quando o Senhor quer fazer alguma coisa que Ele já determinou fazer, Ele levanta o seu povo para orar. E por isso o tema dessa conferência é tão pertinente. Mulheres orando, Deus agindo. O Senhor determina os fins, mas Ele determina os meios. E Ele age por meio de orações humildes, dependentes, ousadas também, e cheias de fé do seu povo. Minhas irmãs, isso não é um mistério? Será que uma caminhada inteira com o Senhor vai nos ajudar a dizer: eu compreendi, agora a oração está ali, ó, quadradinha, já sei tudo? Não, é um mistério. Gênesis 18, 17, traz uma história interessante. O Senhor iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas veja o que Ele fala nesse versículo, em Gênesis 18, 17. Deus diz: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? O Senhor já havia determinado que Ele iria destruir Sodoma e Gomorra. E Ele fala com seu amigo Abraão. E o que é que Abraão faz? Aquilo que nós devemos fazer quando Deus fala conosco: orar. Abraão começa a interceder. As orações de Abraão mudaram o plano de Deus? Não. Mas Abraão foi levado a conhecer mais o coração de Deus, a compaixão de Deus. Porque ele dizia: se tiver 50 justos, Senhor, o Senhor vai destruir? Não. Por amor a esses justos eu não destruirei. E Abraão foi apelando com o Senhor. Veja que ousadia desse servo do Senhor. Precisamos imitar essa ousadia de Abraão.
E ele foi orando, se 10 pessoas, Senhor, se 10 pessoas, se elas forem justas, o Senhor salva. E essa foi a experiência, o Senhor havia determinado. Se o Senhor salvasse 10, ele teria determinado salvar 10, mas ele teria usado o quê? As orações de Abraão para salvar. O Senhor havia determinado ressuscitar Lázaro, mas ele escolheu fazer isso em resposta à oração de Jesus. Se Jesus não tivesse orado, Lázaro não teria ressuscitado. Deus ordena tanto os fins como os meios. O que o Senhor quer realizar, minha irmã? Através das suas súplicas fervorosas. O que é que Ele está pronto para fazer? Mas Ele quer fazer através da sua oração. Como Ele quer dar vitória, livramento, cura, salvação, por meio do seu joelho dobrado e do seu coração humilhado na sua presença. 2 Crônicas 7,14, um texto que nós conhecemos tão bem, nos lembra que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você não tem um motivo especial para orar, ore pela nossa nação. Clame para que o Senhor derrame do seu poder, do perdão e da restauração sobre o nosso povo. O Senhor, Ele determinou nos dar vitória nessa batalha que não é travada contra a carne e contra o sangue. Às vezes a gente esquece isso, né? A gente pensa que a nossa luta é contra o marido, que a nossa luta é contra um chefe, é contra um colega de trabalho, é contra um irmão na igreja que tem atrapalhado o nosso ministério. O Senhor determinou nos dar vitória contra principados e potestades. Ele prometeu, em resposta à oração, perdoar pecados, restaurar o mundo. E Ele fará isso através das orações. Ele determinou trazer salvação aos nossos filhos. Ele determinou sarar a nossa casa. E Ele o fará através das nossas orações humildes. Nesses minutos finais, eu gostaria de compartilhar sobre algumas guerreiras de oração, que agora já estão com o Senhor, e sobre o impacto que as orações delas tiveram. A primeira delas se chamava Polly Carey. Ela era irmã do pastor e missionário William Carey. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele era um sapateiro que se tornou o pai das missões modernas. Ele pregou na Índia a partir de 1792. E o ministério dele lá durou quase 50 anos. Ele traduziu várias partes da Bíblia. E ao final da Bíblia, ele já havia traduzido, ao final da vida dele, ele já havia traduzido a Bíblia para 1/3 dos habitantes do mundo. E quando perguntavam a ele qual era o segredo das suas conquistas espirituais, ele dizia que eram as orações da sua irmã Polly. A sua irmã vivia confinada numa cama. Ela sofria de uma paralisia, um sofrimento físico que durou 52 anos. Mas por toda a sua vida, Polly foi uma intercessora fiel. Todas as semanas, Carey escrevia cartas para ela, contando das necessidades do campo, contando dos desafios que ele estava enfrentando. E ela fielmente apresentava essas orações diante do Senhor. E o Senhor escolheu usar a pregação de William Carey e a intercessão de Polly Carey para quebrar grilhões de milhares que eram escravizados a Satanás na Índia. Não muito longe dali, num arquipélago na Escócia, no ano de 1949, as irmãs Smith sentiam um peso imenso pelo estado espiritual da cidade delas. Aquela comunidade já havia visto o evangelho prosperar, mas agora o estado das igrejas ali era de uma profunda letargia, legalismo, frieza. Os bares da cidade estavam cheios e as igrejas estavam vazias. E isso começou a pesar no coração daquelas irmãs. Peggy tinha 84 anos e era cega. E Christine tinha 82 anos. Ela sofria de uma artrite grave que a deixava debilitada. As duas não podiam mais ir à igreja. Mas naquele lugarzinho humilde, uma cabana onde elas moravam, elas começaram a orar para que o Senhor trouxesse avivamento
para as Ilhas Hébridas. E elas baseavam a sua oração por avivamento em Isaías 44:3, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Senhor queria trazer avivamento àquela região. E Ele escolheu fazer isso através de 2 guerreiras de oração, de mais de 80 anos de idade. E a última irmã de quem eu vou falar é a Joanna Bickey. Ela era mãe do conhecido pastor Joel Bickey. Provavelmente você já ouviu pregar ou já leu algum livro dele. Ela partiu para estar com o Senhor há alguns anos. Ela tinha 92 anos de idade. E quando as pessoas falam dela, a primeira coisa que destacam é a vida de oração daquela mulher. Quando ela completou 50 anos de casada e os filhos foram homenagear, os seus 5 filhos, todos eles, sem combinar entre si, quiseram agradecer a sua mãe pelas orações incessantes que ela fazia em favor deles. Ela ficava cerca de 2 horas de joelhos diante de Deus, clamando pela alma dos seus filhos. Certa vez ela reconheceu que se ela tivesse orado por ela mesma, tanto quanto ela havia orado pelos filhos dela, ela estaria numa melhor condição espiritual. Eu não sei como alguém que ora 2 horas por dia poderia estar numa melhor condição espiritual, mas isso foi o que ela falou. Quando ela completou 85 anos de idade, o seu filho perguntou a ela: mamãe, se a senhora voltasse a ser uma jovem e pudesse viver sua vida toda de novo, o que a senhora teria feito diferente? Sem pestanejar, ela disse: filho, eu teria orado mais. Quão instrutivo é isso para as nossas vidas. Quão marcante isso foi para a vida do seu filho. O legado que essa guerreira deixou, guerreira de oração, na vida agora dos seus mais de 128 netos e bisnetos, foi de uma dependência humilde do Senhor, que se expressava nas suas orações constantes por todos os seus. Ela orava nominalmente pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. O Senhor já havia determinado que Ele iria abençoar aquela família, queria multiplicar os servos de Deus naquela família, mas Ele escolheu fazer isso através das orações de Joana. O Senhor, Ele recolheu essas suas filhas que oraram pelas missões, que oraram por avivamento, que gastavam horas do seu dia orando pela salvação dos seus filhos, do mesmo jeito que Ele recolheu aqueles homens fiéis que eu citei no início dessa palavra. E quando eles morreram, cada um deles, o John MacArthur, Charlie Kirk, o Voddie Baucham, a pergunta que eu fazia era: quem vai continuar o trabalho deles? Quem vai se levantar para continuar pregando com ousadia? Quem vai se levantar para com coragem ir aos campos universitários e falar da verdade do Evangelho? Quem vai continuar despertando as famílias para sua responsabilidade no discipulado, para a guerra cultural que nós vivemos? Mas nós também podemos nos perguntar: quem se levantou? Quem para orar pelas missões? Quem para clamar por avivamento? Quem de nós aqui tem dedicado tanto da sua vida em oração pelos nossos próprios filhos amados, pelos netos, pelos sobrinhos, pelas crianças da nossa igreja? Alistair Begg disse: sempre que uma pessoa professa fé em Jesus Cristo, sempre que a causa do Evangelho avança, sempre que uma obra de grande transformação ocorre em um cristão, você descobrirá que ela está diretamente ligada às orações do povo de Deus. Mulheres orando, Deus agindo. Isso não pode ser só uma frase de efeito, o nome da conferência, um slogan bonito, e é, muito bom. Isso precisa ser verdade sobre mim. Isso precisa ser verdade sobre você. Se você quer viver uma vida cristã vitoriosa sobre o seu próprio pecado, sobre as tentações do inimigo, sobre as seduções do mundo, se você quer ver sua família de joelhos, você precisa se engajar nessa batalha. Que o Senhor nos faça crescer, minhas irmãs, em vitalidade espiritual. Essa que vem de uma vida profunda de oração. Que oremos em todo o tempo, como o verso que lemos, no Espírito. Que quer dizer que oramos de acordo com a vontade de Deus.
que oramos em nome de Jesus e por intermédio de Jesus, porque por nós mesmas não poderíamos ousar nos apresentar diante do trono do Senhor. Que oremos pelas coisas que Ele já prometeu realizar, como aquelas irmãs oraram por avivamento, com base na palavra do Senhor. Como Sociedade Auxiliadora Feminina, essa não é uma das nossas principais missões? Uma das principais formas como auxiliamos é através das nossas orações. Uma SAF sem oração não existe. A SAF é sinônimo de oração. E precisamos levar isso para os nossos lares e para as nossas filhas e para as nossas netas. O Senhor já determinou nos dar a vitória final. Mas nós precisamos lutar em oração para permanecermos firmes, cada uma de nós, e sermos instrumentos de Deus para a salvação, para a edificação, para a libertação, para consolo, para a cura e para a bênção, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, não sabemos orar, Senhor. Não temos nos dedicado a essa disciplina espiritual. Teu Espírito tem nos chamado e muitas vezes temos recusado o Teu convite de comparecermos diante do trono do Senhor, o lugar onde somos transformadas, restauradas, refeitas, o lugar onde encontramos força, onde somos fortalecidos no poder do Senhor. Meu Deus, nos perdoa. Nos perdoa por negligenciarmos esse presente que o Senhor nos deu, o acesso ao trono da graça. Ó Deus, ajuda-nos a entrarmos com confiança, a apresentarmos as nossas vidas. Ajuda-nos a fazermos orações grandiosas, porque fazemos diante de um Deus todo-poderoso e cheio de compaixão. Ajuda-nos a orar por nós mesmas, reconhecendo a nossa miséria, a nossa necessidade. Ajuda-nos a sermos fiéis intercessoras dos nossos maridos, filhos, pai, mãe, irmãos, da nossa igreja, Senhor, para que ela continue caminhando em vitória diante do Senhor, em obediência à Tua vocação. Ajuda-nos a orar pelos que sofrem, ó Deus. Em primeiro lugar, os que sofrem uma alienação do Senhor, que não Te conhecem, que não têm a esperança que enche o nosso coração. Ajuda-nos a orar pelos enfermos, ajuda-nos a orar pelos enlutados. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos guerreiras de oração. Que aquilo que sejamos diante do Senhor seja algo que resplandeça a Tua glória diante do mundo. Ajuda-nos, ó Deus, cada uma de nós aqui. E perdoa-nos, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.